boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas. Esta noite com a participação do Rogério Chaves, que vai responder para a gente. Vamos então agradecer a Deus por mais esta oportunidade, pedir que Jesus permita que aproveitemos bem essa noite de hoje com esses esclarecimentos que nos serão oferecidos e possamos juntos estar em harmonia e em paz. Vou chamar Você chamou o Rogério? Chama o Rogério para mim, por favor. Enquanto o Rogério não entra, hoje eu queria convidar vocês a participarem com a gente aqui, interagir com a gente, porque tá tranquilo, né? Hoje está mais tranquilo de perguntas. Acho que dá pra gente, vocês fazerem perguntas, para participarem com sugestões, perguntas, comentários durante a live. E só um minutinho que eu tô aguardando o Rogério entrar. Gente, eu queria falar também que quem mandou sugestões de temas de palestras, a gente já anotou, tá tudo encaminhado e a gente vai procurar atender todas as sugestões que aparecerem. Ó, o Rogério chegou. Vamos convidar ele. Oi, Rogério. Só um minutinho. Hoje o tema é livre, então perguntas variadas de todos os assuntos. Quem quiser perguntar, fazer comentários sobre as perguntas que vão ser respondidas. Então, está tendo algum problema aqui com o celular do Rogério. Oi. Tudo bom? Tudo. Tá bom. Vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Estou falando aqui, Rogério, pessoal, que hoje está mais tranquilo de perguntas. Então, eu estou convidando todo mundo que está assistindo e quiser interagir com a gente hoje, fazendo comentários a respeito das respostas, ou se alguém tiver alguma dúvida, para fazer. Tudo bem? Legal. Então, tá bom. É bom, enriquece. Então, olha, vou começar justamente com uma pergunta que no sábado, na palestra que o Renato fez sobre mediunidade infantil, durante a palestra teve uma pergunta para ele sobre criança. Ele respondeu, mas tivemos alguns comentários pedindo para falar mais a respeito da pergunta que foi feita, que foi o seguinte: uma criança que apresenta sinais de mediunidade na infância, ela vai necessariamente desenvolver essa mediunidade quando adulta? É interessante essa pergunta, né? A mediunidade, ela vai desenvolver a mediunidade, sim. Acontece que a criança, o infante, quando apresenta sinais de mediunidade, ele, na maioria das vezes, não compreende o que é, porque ele não tem consciência do ato. A criança não está pronta para essa parte da relação com o extrafísico. Mas à medida que ela cresce, que ela amadurece, os órgãos sensoriais do sistema nervoso central vão se aperfeiçoando e desenvolvendo, também a mediunidade progride no seu desenvolvimento. E aí a pessoa que já demonstrou características mediúnicas na infância, quando adulta, ela
apresenta ainda essas características mediúnicas. Estreitam os laços com o extrafísico, né, com o mundo espiritual. E aí a pessoa passa a ser o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, sempre que uma criança... Agora, a gente tem que atentar pelo seguinte: há pessoas que dizem assim, é muito comum as pessoas nos perguntarem, quando fulano ou eu era criança, eu tinha percepções, eu via os espíritos, e eu via os espíritos, então tinha essa percepção toda. Depois eu fui crescendo e isso acabou. Na verdade, não acaba. A mediunidade é um processo que nós não nos livramos da faculdade mediúnica enquanto estamos cumprindo a nossa tarefa existencial. O que acontece é que a criança, o infante, né, na tenra idade, ela ainda está um pouco ainda no mundo espiritual e um pouco no mundo material. Estão ainda assim se afinizando os laços de união do espírito ao corpo físico. E como ela está mais para lá do que para cá, ainda tem percepções ativas, claro, do mundo espiritual, uma vez que a reencarnação ainda não se completou, não está totalmente ligado ao corpo, ela tem percepções mais acuradas, mais reais do mundo espiritual. E depois, com o tempo, a reencarnação se completa e a pessoa fica plenamente voltada para o mundo físico. E também o amadurecimento intelectual e da consciência da pessoa, ela vai se vertendo os interesses pessoais para outras coisas no mundo físico. Então, ela deixa de lado um pouco essas percepções mediúnicas ou do mundo espiritual, até que ela se atenta para esse fato e passa a desenvolver mesmo, a aperfeiçoar a sua capacidade mediúnica. Mas se ela é criança e ela vê, porque eu mesma tenho um grande amigo que via, tinha muita percepção disso quando criança, depois de adulto nunca mais teve nada. Assim, se você tá querendo dizer assim, se a criança vê, ela sempre naturalmente tem uma mediunidade mais ostensiva, ou pode ser que ela esteja vendo porque ela ainda não completou esse processo de reencarnatório, assim, de fato, esse que você está querendo dizer. As duas coisas. As duas coisas. Né? Porque há pessoas que têm uma mediunidade ostensiva gritante e que se manifesta logo mesmo na infância. E isso é um compromisso grave, né? Um compromisso sério, quando ela se manifesta mesmo na infância. E tem uma série de fatores que vai proporcionar o equilíbrio dessa mediunidade ainda na criança, para que ela não sofra e não padeça com esses processos, uma vez que ela não tem consciência disso, né? E aí, uma coisa e outra. A própria percepção mais íntima do mundo espiritual, e ela percebe, ela vê, e também a mediunidade que está presente, a mediunidade ostensiva, porque todos somos médiuns, mas nem todos têm essa percepção a esse ponto. Certo. Aqui uma outra pergunta também, que é o seguinte, a pessoa, ela faz culto no lar assim, constantemente, há muito tempo, e aí ela questiona que mesmo ela fazendo culto no lar, às vezes relatam para ela que tinha uma entidade no seu quarto, alguma coisa assim, e aí ela entra em tratamento e no tratamento fala que tinha entidade. E aí ela fala, mas o culto no lar não protege o lar dessas entidades? Então a pergunta é assim, o culto no lar que protege a casa e a família não impede a presença de entidades inferiores nesse lugar? Mônica, vou te falar uma coisa, um pensamento meu. Eu acho um absurdo as pessoas fazerem isso. Um absurdo, uma irresponsabilidade muito grande. Vou te contar uma história rápida. Eu tenho um grande amigo que deu UPA
para eu convencer ele a começar a fazer um culto lá na casa dele. A gente era jovem, a gente fazia lá em casa, aí ele passou a ir na minha casa, na casa quando eu morava com meus pais, começou a participar do culto. Depois nós iniciamos o culto na casa dele, eu frequentava na casa de Euripides lá, a gente ia, ele tomava passe, ouvia palestras. Foi, aos poucos, familiarizando com a doutrina espírita, que era muito importante para ele na época. E um dia lá na casa de Euripides, uma pessoa, um médico, lá em desdobramento, numa sessão de passe, falou para ele assim, ó, você tem que participar da casa espírita, porque você foi assassino de criança na vida passada. Isso chocou ele de uma forma que ele nunca mais quis saber da doutrina espírita e afastou totalmente das religiões. Então, isso foi um comprometimento grave na vida dele, sabe? Depois eu tentei, aos poucos, trazer ele de volta, né? Estimulei a participar da igreja da esposa dele, mas não deu certo. Então ficou aquela pessoa assim, tudo por uma irresponsabilidade. Então eu acho um absurdo a pessoa chegar e falar, tem um espírito dentro da sua casa está cheia de espírito, sua casa está pesada, né? E isso a gente não deve fazer isso. Ainda que a pessoa seja sensitiva e perceba isso, ela não deve fazer isso. Agora, voltando à pergunta, nós temos que entender, Mônica, o seguinte, o culto do Evangelho no lar é uma bênção divina. É uma coisa maravilhosa quando as pessoas interessadas se reúnem em família, aquele grupo familiar, para estreitar os laços familiares diante de um tema edificante. Diante de Jesus, dos ensinos de Jesus, ou o que quer que seja. Então, nesse momento, onde as mentes interessadas estão totalmente ligadas nesse assunto, nós nos desligamos de outras coisas mais materiais, outras coisas mais tensas, mais pesadas. Num átimo de minutos, de segundos, a nossa mente está liberta de tudo aquilo que nos atordoa em termos de sofrimento, de fixação mental, de ansiedades e tudo mais, porque a nossa mente está ligada por sintonia à equipe espiritual ou diretamente a Jesus, aos seus emissários que estão ali percebendo as nossas intenções e a nossa ânsia e nos auxiliam. Mas o livre-arbítrio é sempre obedecido pelas entidades superiores, pelos espíritos emissários de Jesus, os espíritos bons, os espíritos equilibrados. Não digo espíritos, também espíritos superiores, mas os espíritos superiores, e nós temos que entender isso, muito dificilmente eles estão dentro dos nossos lares. Quem está dentro dos nossos lares são espíritos amigos, espíritos da nossa faixa evolutiva, espíritos bons, né, já vinculados ao bem, que entendem a necessidade do progresso moral da pessoa, da criatura, que tem interesse por nos ajudar em alguma coisa. Então, quando nós nos predispomos a realizar o culto do Evangelho no lar, abre uma porta na nossa casa e por essa porta entra uma chama luminosa muito grande que vem enriquecer o ambiente da casa, em termos de equilíbrio, de harmonia entre os pares. Por si só, reunir e fazer uma prece rapidinha dentro do lar não altera nada no ambiente do nosso lar. O culto do Evangelho no lar é importantíssimo para educar os participantes do culto. A finalidade do culto é se envolver com as lições de Jesus, apreender o que o Evangelho ensina, entender, compreender todas aquelas nuances do ensinamento de Jesus e começar a praticar os ensinos de Jesus, ou seja, começar a mudar em nós tudo aquilo que vai de contra os ensinamentos de Jesus, para que a gente tenha um equilíbrio moral, um equilíbrio evolutivo, espiritual maior. Dessa forma, nós vamos criando um clima de relação interpessoal dentro da casa, uma relação familiar e pelos próprios pensamentos nossos, as nossas atitudes de respeito, de carinho, de afeto, que se equilibram com a prática do Evangelho no lar, cria automaticamente um ambiente favorável para a afinidade,
né, a afabilidade, para a doçura entre as relações. É assim que o culto funciona. O culto no lar não é um processo miraculoso que simplesmente abrir a lei e fazer uma prece resolveu todos os nossos problemas. Nós temos. O que é que faz com que os espíritos desequilibrados estejam dentro da nossa casa? Eles são atraídos pela lei de sintonia, pelo nosso comportamento, nossas intenções, nossos interesses, nossas atitudes. É isso que atrai para o nosso lado os espíritos. E se são desequilibrados é porque o nosso comportamento está desequilibrado. Então, o culto ajuda a modificar nós mesmos, através do autoconhecimento e da mudança de comportamento, para que nós afastemos de nós essas companhias indesejadas. No Livro dos Médiuns, item 252, quando se fala das relações entre os espíritos, Kardec diz o seguinte, ele faz uma pergunta aos espíritos. O que é que eu tenho que fazer, em outras palavras, o que é que eu tenho que fazer para afastar de mim a influência dos maus espíritos? Kardec responde, aproxime-se dos bons. Uhum. Como Achei é que eu me importantíssima aproximo? essa resposta que você deu, porque tem muita gente que, sim, acha que a prática do culto no lar é uma proteção total, e por isso, por si só, já protegeu a casa. Então, ali a pessoa está tranquila e protegida. E eu não Não, sei é. se você está vendo uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ler ela. Numa casa, a que foi feita agora, né? Numa casa onde a família tem um de seus moradores que está em desequilíbrio, com atitudes inferiores, isso pode levar o ambiente a ficar tão ruim e chegar a contaminar ou prejudicar os outros moradores? Eu Sim, entendo. depende. Depende, é claro, da ascendência dessa pessoa sobre o restante da família. Né? Se o indivíduo é lá um provedor ou uma pessoa que tem grande influência na família, se ela está totalmente desequilibrada, fatalmente ela vai desequilibrar todo o resto da família. Né? Então, chegando, inclusive, a perturbar totalmente as relações familiares ou as questões individuais, mentais das pessoas que se envolvem com o tipo de desequilíbrio gerado e alimentado dentro de casa e a pessoa adoece. É Mas e se as muito outras comum. pessoas da família estiverem bem? Estiverem centradas, elas ainda assim são contaminadas? É o que eu estou dizendo, depende da ascendência da pessoa perturbada sobre as outras. Porque se os outros elementos da família são pessoas equilibradas, boas, né, que têm uma atitude mental sadia, que procura, ao longo do tempo, realizar as preces individuais e se alimenta com a prece e procura não deixar-se influenciar pelos equilíbrios dos outros, ela mantém sadia, ela mantém equilibrada, mesmo dentro do inferno, mesmo dentro do caos, ela está bem. Né? E isso depende da ascendência que os outros exercem sobre nós. Vou contar uma história rápida do Richard Simonetti. Ele conta assim, já que nós estamos tranquilos hoje, né, mãe? Tá Você disse tranquilo. que está tranquilo as perguntas. Richard Tá. Simonetti conta uma historinha rápida, que ele fala assim que uma pessoa acordou de manhã, levantou da cama, aquela alegria, abriu a janela, falou, nossa, mas que dia maravilhoso! A luz do sol entrou, e ele alegrou-se, vestiu a melhor roupa, pôs a melhor gravata, antes tomou um banho, tomou um café saboroso e foi alegre para o trabalho. No que ele andou pelo quintal e saiu da casa dele, abriu o portão e trancou, na calçada ele deparou com um amigo dele, que olhou para ele naquele momento e falou assim, oi, fulano, há quanto tempo eu não te vejo? O que aconteceu com você? Você está pálido? Aí ele já mudou tudo aquilo que ele criou. Ele mudou porque ele deixou se influenciar pelo comentário do outro. Ele falou, você acha que eu tô pálido? Ele falou, você emagreceu, rapaz, você tá doente? Você tá pálido, olha que cabelo, que pele horrível essa sua. O que está acontecendo? Aí ele foi deixando envolver pelas vibrações e pela influência do comentário do outro. E isso foi dinamizando e aumentando esse comentário e as trocas vibratórias que o amigo foi embora e ele que tinha saído de casa naquela felicidade toda, entrou para dentro de casa, tirou a roupa, deitou e se cobriu com a coberta e passou o dia inteiro lá mentalizando e se envolvendo em pensamentos pessimistas porque deixou se influenciar pelo outro. Né? Mas se o indivíduo tem uma couraça de equilíbrio, né, que protegida pela atitude mental dele positiva e equilibrada, nada interfere a pessoa.
nada é possível interferir o outro. Mas se não tem, aí sim, ele se influencia, se deixa influenciar pelas energias, aí todo o clima, a psicosfera ambiente da casa é alterada, né, as formas de pensamentos são criadas, e tudo isso influencia o estado íntimo da pessoa, que pode levar a doenças graves, que o médico não detecta. Faz toda a bateria de exame no corpo, porque a medicina clássica examina corpo físico, faz as baterias, está com funcionamento normal, por enquanto, até que a doença que se instala na alma, no perispírito, alcança o corpo físico, por somatização. Aí começa a aparecer os efeitos. A mediunidade, ela depende de crenças ou de convicções filosóficas ou de alguma crença religiosa do médium? Absolutamente. Mediunidade não tem nada a ver com moral, se o homem é bom ou se é ruim, não tem nada a ver. Né? A mediunidade é um atributo da alma, mas enraizada no organismo. A mediunidade é orgânica, diz os espíritos, mas é um atributo da alma, que está localizada no organismo da pessoa. Então, qualquer um pode ser médium, religioso ou não, ateu ou crente, ou vinculado a uma seita, ou uma igreja, ou nada, né? Não tem nada a ver com filosofia ou com religião. Tem a ver com o indivíduo. O indivíduo precisa ter perispírito, que é o elo de ligação entre os dois planos, o físico e o material. E todos temos perispírito. Por isso, Kardec diz que todos somos médiuns, porque a nossa parte da nossa trindade universal, corpo físico, perispírito e alma. A parte intermediária, o perispírito, ela está presente, embora seja matéria, mas uma matéria quintessenciada que está tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. É o elo de ligação. E por estar presente nos dois planos da vida, ela o indivíduo é médium, porque percebe e sente a influência do mundo espiritual. Agora, existem os médios ostensivos, aquele com compromisso mediúnico. Esse, além de ter perispírito, ele tem outra característica especial que o torna um médio sensitivo. Né? Algumas coisas a mais enraizadas no organismo. Por exemplo, a glândula pineal, muito responsável pelas questões mediúnicas, como a da mediunidade ostensiva, né? E alguns outros fatores. Que a gente precisaria de uma live, só para falar disso. A próxima pergunta é muito parecida com essa, muito, muito mesmo. Acho que já até respondida, que é assim, existe diferença entre ver e aceitar a mediunidade entre o espiritismo e outras correntes religiosas? Essa dificuldade está, como tudo na doutrina espírita, enraizada na ignorância que se tem dos fatores espíritas. O indivíduo não conhece o espiritismo, então, nem as características da doutrina espírita, e põe-se a falar bem ou mal de uma coisa que ele não conhece. Né? Então, esse contraste que existe é proveniente disso. Então, existe a mediunidade fora do âmbito religioso, em outras plagas. Lindo. O Lucas está me ligando, liga lá, fala que eu estou na live. Então, existe a mediunidade fora do mundo religioso. Né? Na ciência existe a mediunidade, que eles chamam de fenômenos parapsicológicos. Parapsicológico. Eu estava vendo um documentário agora, na polícia americana, tem lá os médiums sensitivos, que são parapsicólogos. Parapsicólogos. Eles usam muito, né? Eles usam, alguns estados usam muito para resolver alguns casos. São informações absolutamente aceitas pela justiça, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem aquele episódio do Chico Xavier, que psicografou uma carta do indivíduo que faleceu, né, a arma disparou entre dois jovens lá e tal, que a justiça aceitou. Não vamos nos delongar quanto a esse caso, não. Mas lá na doutrina, nos Estados Unidos, existem os médios sensitivos. Um crime que está difícil de resolver, não tem provas, o médium vai lá, entra no ambiente da casa, ele pressente o ambiente da casa, o ambiente
a psicosfera espiritual da casa. Eles entregam para ele, por exemplo, uma roupa que o desencarnado, aquele sobre o qual foi cometido um crime, a vítima, ele pega a roupa, sente a roupa, aí ele vê, sente, percebe o que aconteceu lá. O que aconteceu, como foi cometido o crime, qual foi o instrumento, quando foi, quem cometeu, tudo. Porque ele tem uma visão espiritual. É quase como um sonambulismo provocado ou natural, né, em que a pessoa desdobra, um desdobramento pleno, e esse desdobramento pleno faz com que a pessoa perceba claramente o mundo espiritual e o que aconteceu ali. E aí ele volta do desdobramento e relata, fala, aconteceu assim, assim, assado. Ou em desdobramento ainda, na verdade, em desdobramento, em processo sonambúlico, sono sonambúlico, ele relata. Aqui aconteceu assim, assim, o indivíduo pegou essa arma assim, fez isso, 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 e ocorreu, descreve perfeitamente. Então, isso fora do âmbito religioso, né? Mas lá não é a doutrina espírita. Então, vai chegar um momento, em breve, que chegará um momento, e eu já estou antevendo isso, em que a doutrina espírita, ela vai tomar conta da humanidade. Os ensinamentos espíritas. Não estou dizendo com isso que os evangélicos, o protestantismo, tem que deixar de ser protestantismo. Né? Os católicos vão deixar de ser católicos, nada disso. Mas todos, inevitavelmente, vão ter que assimilar os conceitos espíritas. A mediunidade, a reencarnação, porque isso é um fato, e a ciência vem a passos largos, penetrando, agora através da física quântica e muitos outros processos, penetrando e percebendo com clareza o que o espiritismo já dizia há 200 anos. Uhum. Rogério, vou aproveitar que você falou na questão do sonâmbulo aí, né? E que tem uma pergunta sobre sonambulismo. Uma pessoa sonâmbula, ela poderia, nesse momento, né, acordar de noite, né? Assim, como é sonâmbula, não sabe o que está fazendo, chegar numa janela e pular. E caso isso aconteça, isso seria considerado um suicídio? Você sabe dizer isso? Isso é uma questão que desperta muita dúvida nas pessoas, né? Muita gente faz esse tipo de pergunta para mim. O que a gente sabe sobre o sonambulismo, e que a gente percebe no livro dos Espíritos, né, ali perto da questão 149, quando o Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, então, se não me engano, sonambulismo é na questão 420 a 430, se a pessoa der uma olhada ali, vai entender um pouco do sonambulismo. Também no livro dos Médiuns, Kardec descreve bem o processo do sonambulismo. Agora, o que é o sonambulismo? É um desdobramento da alma. Assim como ocorre durante o sono. Durante o sono, a nossa alma liberta-se do corpo e vai ter relação com o mundo espiritual. É o momento de relax da alma, quando ela busca os próprios interesses. Na maioria das vezes, ela volve-se para aquilo que ela cultivou durante o dia. Se durante o dia ela teve mais pensamentos sadios, fez leituras boas, orou, então, ao desdobrar, ela está vinculada a tudo que está relacionado com as atividades diárias. Se o indivíduo passou um dia terrível, péssimo, turbulento, irritado, à noite vai para uma boate, aquele barulhão, aquela fumaça de cigarro, alcoolismo, aquele trem danado. Depois chega para casa e quer dormir, não consegue dormir, a mente não para, o cérebro não descansa. O indivíduo, às vezes, dorme por afrouxamento, desgaste do sistema nervoso, excesso de balada, o cansaço físico, atordoamento mental pelo álcool, então tudo isso ele prostra, mas não descansa, porque a alma fica ainda agitada e volta, às vezes, para o ambiente onde estava. Quando acorda de manhã, o indivíduo está quebrado, cansado, porque o corpo não se alimentou, a alma não desprendeu, isso no sono. É diferente do sonambulismo. O sonambulismo não é um processo mediúnico, é um processo anímico. Vou explicar.
Processo mediúnico é quando o médium se serve, a alma do médium, né, o perispírito, se serve de intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Ele traz informações do plano espiritual para o plano físico. Aí ele é médium, aí ele está sendo médium, mediano, intermediário. O animismo não tem isso. O animismo é a própria alma do indivíduo. Ele mesmo desdobra-se, só que é um desdobramento mais intenso, ele desliga totalmente do corpo físico, sem ficar recebendo as impressões do corpo físico, sistema nervoso, controlando, o perispírito, tudo isso, desliga totalmente. Desdobramento total. E aí, ele mesmo, com seus próprios interesses anímicos, com todo o patrimônio espiritual que ele já traz, ele decide. E aí ele vagueia. Ele anda para lá, para cá, ele anda dentro de casa, ele se alimenta, ele caminha, ele sai para a rua, ele pula a janela, ele faz um horror de coisa. Né? É anímico. Agora, algumas vezes, nas reuniões mediúnicas, os trabalhos espíritas realizam atividades com os médiums sonambúlicos. Ué, médium sonambúlico? Você falou que sonambulismo não é mediunidade? Não é. Sonambulismo é um processo anímico. Mas, imagine você, numa reunião mediúnica, estão lá os frequentadores, os médios, os trabalhadores, o pessoal da vibração, os atendimentos espirituais ocorrendo, vamos atender a casa do fulano de tal. De quem que o dirigente da reunião vai lançar mão? Dependendo do caso, o problema em questão, do indivíduo sonambúlico. Aí, entra um parêntese aqui. O sonambulismo ocorre, na maioria das vezes, em crianças. Até, assim, 4 anos de idade, 5 anos de idade, é o sonambulismo natural. Natural. Né? Ocorre naturalmente. A alma ainda não está totalmente ligada ao corpo físico, pela reencarnação, desdobra-se. E a criança vagueia, anda para lá, para cá, conversa com um amiguinho, sai para a rua, vai brincar, tudo sonambulismo natural. No adulto é difícil acontecer o sonambulismo natural. Ou eu podia dizer quase impossível. Kardec esclarece melhor lá no Livro dos Médiuns. Item 272, se não me engano. Não lembro direito, eu estou com dificuldade de lembrar os itens agora. De um tempo para cá, sabe? À medida que o cabelo vai branqueando, eu vou esquecendo os números, tá? Deixei. Bom, então a pessoa pode olhar melhor nisso lá, né? E aí, no adulto, é o sonambulismo provocado. Sonambulismo provocado. Por ação magnética, os médiuns dão um passe magnético naquela pessoa, e aí o sonambulismo e a alma desdobra-se totalmente. E vai lá na casa da pessoa que está sendo atendida. E o corpo físico obedece. O corpo físico tem o ímpeto de ir e acompanhar, mas lá na equipe mediúnica eles param. Então o perispírito desdobra-se, vai até a casa, percebe, realiza uma tarefa ou outra, orienta e volta, e conta para o dirigente da reunião. Assim, o ambiente está assim, assado, povoado por espíritos assim que estão pretendendo isso e isso, e tem uma chave e nós estamos tentando organizar o ambiente da casa, que a gente está fazendo esse processo, aquele outro, mas as trevas estão envolvendo e realizando essa tarefa, quer dizer, ele descreve plenamente, porque ele tem uma percepção absoluta. E quando ele volta, encerrada a reunião, ele não se lembra de nada. O sonambúlico nunca se lembra de nada. Sabe por quê? Porque o desdobramento é total. Não existe a ligação do cérebro com a alma. Desligou-se totalmente. Né, das questões das percepções neurais. Aí, como tudo aquilo que se passou em desdobramento não passou pelo cérebro, então não fixa na memória. Voltando à pergunta, que eu entrei em muitas explicações, voltando à pergunta. Então, o que acontece é o seguinte, todos, seja criança com sonambulismo natural, seja adulto com sonambulismo provocado, e esse sonambulismo provocado pode ser realizado por entidades espirituais, e não só no grupo mediúnico, todos têm que ter muito cuidado. Então, se é uma criança, no lar existe uma criança sonambúlica e que os pais já perceberam que é um sonambulismo, a criança levanta, anda, quer sair para a rua, conversa, está dormindo.
percebe que ela está dormindo, mas está em intensa atividade, então os pais têm que tomar cuidado, né? Grade na janela, né? Grade na janela, porque o pai não consegue, às vezes o pai trabalha o dia inteiro e não consegue ficar vigiando de noite, ele dorme, né? Grade na janela, tranca as portas e esconde a chave. As Beliche, facas. facas, instrumento pontiagudo, não colocar dormir em beliche em cima, porque ele pode querer descer, cai, machuca, né? Então, tudo isso tem que tomar cuidado. É responsabilidade dos pais. E no adulto? Se o adulto quiser pular pela janela, bom, aí se ele quiser, é ele mesmo. É ele, é a alma dele, né? Desprovida, desligada do corpo. Isenta dos atributos dessa vida atual. Alimentando em si e usando em si todo o potencial que ele já possui, todo o conteúdo espiritual que ele já aprendeu das várias vidas que teve, né? Todos os recursos que ele já conquistou para si mesmo, ele ali naquele momento está usando. E se o indivíduo, no pretérito, teve uma vida desabonada, teve uma vida perversa, com relação com muitas entidades desequilibradas, inferiores, mas ele mantém esse conúbio. Muitas vezes, quando nós reencarnamos e estamos presos a um corpo, nós estamos ali enjaulados, fugindo de uma ação direta desses espíritos que partilhavam conosco dessas experiências do passado. E em desdobramento, não. A gente, quando é sonambúlico, a gente está totalmente liberto do corpo e, às vezes, volta às nossas intenções, às lembranças e os interesses, aos interesses das épocas passadas. E aí a influência espiritual desses espíritos, que porventura possam estar querendo nos prejudicar, nós recebemos com mais plenamente, mais avidez essa influência. E aí eles influenciam a pessoa e a ela a pular do edifício, por exemplo. Pode acontecer. Né? E aí é suicídio? É suicídio, o indivíduo pulou. Ah, mas ele estava inconsciente. Não. O cérebro dele não estava participando. Mas ele não é cérebro, ele é espírito. Ele estava consciente, sim. Então é uma pessoa também que tem que ter ajuda. Né? Percebeu que tem esses processos, fazer um tratamento espiritual. O Mas que é o talvez tratamento espiritual? tenha um grau de responsabilidade menor, né? Não, será que não, assim? Não, é claro, existe atenuantes para esse tipo de coisa, né? Existem muitos atenuantes, porque não foi deliberado, foi assim, plenamente deliberado, né? Foi exercida ali na pessoa, a pessoa uma influência muito grande para que o ato fosse consumado. Então, existe atenuantes, sem dúvida que tem sim. Aí agora é uma pergunta aqui. A pessoa que assistiu a live da Rosa, né, que por sinal foi muito boa, pergunta o seguinte: ela afirmou na live que nesse mundo de provas e expiações em que a gente vive, é impossível passar por ele sem cair em tentações. Aí a pessoa pergunta assim: e nos mundos superiores, nos mundos mais elevados, nós também iremos nos deparar com tentações? Ó, eu vi a live da Rosa e ela concordei com ela. Tá certinho. No mundo de provas e expiações, existem, na totalidade, provas e expiações. As tentações são, na grande maioria das vezes, provações que a alma passa. É uma prova que ela está passando para que ela, que já se fortaleceu anteriormente, ou nessa vida mesmo, para passar por essa experiência, pela tentação, e vencer a tentação. Então, é uma provação. Mundos de provas e expiações, nós temos provas e expiações. E nos mundos superiores existem também tentações, nós temos que atentar para o seguinte. Kardec diz assim, na Gênese, os mundos em que nós vivemos guardam algumas características próprias. As características desses mundos estão intimamente relacionadas com o estado evolutivo das pessoas. Na verdade, ele diz assim: o habitat
dos espíritos está intimamente relacionado com o habitante. Então, o estado evolutivo do habitante é que caracteriza o tipo do planeta. Mundos, planetas de provas e expiações somos espíritos inferiores para que o mundo seja de provas e expiações. Porque nós passamos por muitos sofrimentos, que são as expiações, e muitas tentações, para fazer um teste, uma prova, para ver se a gente está conseguindo superar aquele vício, aquele defeito. É isso, provas e expiações. Porque o nosso comportamento nos faz agir de uma forma que as consequências dos nossos atos são danosos para nós. E as consequências sempre, absolutamente sempre, se voltam para nós. Se são comportamentos, atitudes desequilibradas, perturbadoras, as consequências da mesma forma serão desequilibradas e perturbadoras, né? Exigindo uma reparação, para que a nossa consciência fique tranquila e nós tenhamos libertado desse processo que aprisiona e perturba a nossa consciência. Então, isso caracteriza os mundos de provas e expiações. O nosso comportamento, olha por aí, Mônica, veja o íntimo de cada um. Nós, no dia a dia, o que a gente faz? É só orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, intolerância, não é? Para uns para com os outros. Tudo isso gera consequências. André Luiz diz o seguinte: os nossos mínimos gestos, os nossos mínimos pensamentos, as nossas mínimas atitudes geram consequências. E essas consequências, inevitavelmente, retornam para nós mesmos e constituem no dia a dia as provas e expiações que temos nos deparados neste mundo. Então, à medida que a pessoa progride, melhora o seu jeitão de ser, o seu comportamento, e a cada dia ela produz atitudes melhores, mais pautadas com a moral, com a ética, com os ensinamentos de Jesus, as consequências dos seus atos serão melhores, menos danosas. Não é? Sócrates, na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: se você quer que a sua vida seja diferente, Sócrates viveu 1500 anos antes de Jesus, foi um precursor do cristianismo. Se você quer que a sua vida seja diferente, melhor, comece a fazer coisas diferentes. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, a sua vida não vai mudar nada. Né? Você terá diante de si as mesmas consequências dos mesmos atos que você vem praticando. Então, o ensinamento de Jesus, o evangelho de Jesus é totalmente voltado para a mudança de comportamento, para a mudança de atitude. E Kardec veio reafirmar isso. Kardec diz assim, no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, ele diz assim: o que caracteriza o verdadeiro cristão, ou podia dizer o verdadeiro espírita, é a luta que ele trava diariamente para controlar as suas más tendências e as suas más inclinações. Veja que Kardec foi absolutamente crítico nesse momento, mas totalmente de acordo com Jesus. Em momento nenhum ele criticou negativamente, né? Assim como Jesus fazia. Kardec diz o seguinte: Kardec não diz que o verdadeiro cristão é aquele que está perfeito e que luta e supera as suas atividades, as suas más imperfeições. Ele disse o seguinte: é aquele que luta diariamente para ser uma pessoa melhor. Ainda que em determinado momento ou nessa existência não consiga, mas ele luta verdadeiramente. E Deus, diz Kardec, Deus julga é pela intenção. Então, Deus não espera da gente o resultado positivo sempre, mas Ele espera que a gente lute com todas as forças para ser uma pessoa melhor. E isso é suficiente para Deus. Isso de a gente lutar hoje foi dia de fazer culto aqui em casa e a lição nossa dizia sobre isso, sobre essa questão de você não ser perfeito, nem que Deus espera de nós essa perfeição, mas
da nossa necessidade de fazermos tudo que está ao nosso alcance e de nos esforçarmos, né, Rogério? Que nós perfeitos nós não somos, mas a obrigação de melhorar a gente tem, né? De usar tudo que for possível para melhorar. E isso é que causa paz, né? Paz de espírito, que a gente consegue deitar no travesseiro e dormir mais tranquilo, sabendo que a gente está se É, esforçando. esse é o sentido da vida. A gente renasce é para isso. Né? Então, se o indivíduo renasce e não trabalha para ser uma pessoa melhor, para que serve a vida dele? É verdade, Podia ter ficado, concordo. podia ter ficado no plano espiritual, continuando sofrendo lá, com a consciência perturbada, né? Sem a perspectiva de ser feliz, porque ser feliz não é ter dinheiro, não é ter poder, não é ter patrimônios, não é ter nada disso. Ser feliz é ter a consciência em paz. E a gente tem a consciência em paz à medida que a gente vai domando o jeitão de ser, né? Agindo e criando situações e atitude à nossa volta mais relacionados com tudo aquilo que Jesus nos propôs. Porque enquanto a gente continuar errando, as consequências serão danosas para nós. Então, à medida que a gente começar a acertar mais na vida, as consequências serão melhores. Então, a gente vai encontrando a paz, a tranquilidade mais a miúde. É. Agora, voltando à pergunta aqui sobre criança, novamente. Essa pergunta também já foi feita em outras lives, assim, de outras formas. Por que Deus permite que crianças nasçam com características mediúnicas que as perturbam muito nessa fase infantil e na adolescência? Ué, basicamente foi respondido. Vou falar de novo. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. 100% da criatura humana vinculada ao ciclo evolutivo da Terra passa por provas e expiações. Se é criança, se é adulto, se é velho, interessa. Provas e expiações. Né? Agora, não cai uma só folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Isso é um fato. Isso é lógica. Então, quando se tem uma criança, por que, que Deus permite? Deus permite porque Ele é sábio. E é maravilhoso, e é bom. Esperto, esperto. Ele proporciona essas circunstâncias para a pessoa melhorar, para a pessoa se tornar, através da luta que ela vai ter que travar diante dessas circunstâncias, se tornar uma pessoa melhor, vencedora, usando todos os recursos que ela dispõe e que surgem diante dela, para ela usar esse conteúdo todo, esse material e essas disponibilidades para resolver os seus problemas. E aí, né, diante dessa luta, ela se torna uma pessoa mais forte, porque a luta fortalece. Né? E a doutrina espírita, ela é assim, muito pragmática, muito prática, muito lógica. O conteúdo espírito é básico e lógico. Então não tem aqueles misticismo, aquelas dogmas, aquelas coiseiras que enche o conteúdo evangélico e o indivíduo fica preso à superficialidade das coisas. O Espiritismo não tem isso. O Espiritismo é pragmático. É um mais um é dois e é assim, pronto. Se quiser, você muda o jeitão. Se você não quiser, vai continuar sofrendo. Pronto. Básico, simples, claro. Então, por que Deus permite essas circunstâncias? Porque tudo a gente aprende na doutrina espírita o seguinte: tudo na vida tem um sentido importante. Nada vai nos acontecer que não seja importante para nós. Na irradiação espírita, tinha um orador, um médium lá, chamado Marinho. Ele era um anão. Pessoa maravilhosa, o Marinho. Desencarnou já tem um tempinho já. Ele dizia assim, ó, mediunidade é sinal de maus antecedentes. Coisa mais certa, a frase mais perfeita que eu já ouvi. Mediunidade é sinal de maus antecedentes. Ou seja, ninguém é médium porque foi santinho, porque é uma pessoa maravilhosa. Salvo grandes missionários, né? Mas a mediunidade é sinal de maus antecedentes. Ou seja, o indivíduo não foi boa bisca. Aí nasceu com potencial, capacidade mediúnica para começar a consertar tudo aquilo de errado que fez. Porque a mediunidade proporciona isso.
Eu, por exemplo, nas minhas vidas mediúnicas, já tive a oportunidade de conhecer, de entender, de reparar tantas coisas acontecidas na Idade Média, na época da fogueira, né? Na época da, da decapitação, tantas coisas interessantes. Eu falei, puta merda, eu fiz tudo isso, né? E os Será que espíritos você atrás de já mim foi cobrando. padre, Rogério? Fui Acho padre mais de uma que já foi. vez, mais de uma vez, é. Eu fui assim, eu não sei se fui padre, mas eu vivi em mosteiros, sabe? E foi me relatado isso, eu aprendi isso. Então, isso é tudo conteúdo de vidas passadas que a gente aprende. Onde quer que a pessoa esteja inserida na vida, ela tem capacidade de aprender. Esse é o grande ensinamento espírita. A grande missão do espiritismo no mundo não é fazer milagres, entre aspas, né? Fenômenos mediúnicos maravilhosos que chamam a atenção das pessoas, cura mediúnica, materialização de espíritos. Nada disso é importante. Absolutamente nada disso. O mais importante é o esclarecimento. A informação que a pessoa vai recebendo sobre conceitos reais, lógicos, pragmáticos da vida e da morte. O sentido real da existência. Para que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual o sentido da vida? Esse é a maravilha do doutrina espírita, porque isso nos enriquece e nos coloca numa posição de entendimento de tudo que está à nossa volta. Por que eu sofro? Por que está acontecendo isso comigo? Né? Por que eu estou com essa dificuldade toda? Por que a minha família é desse jeito? Por que os problemas surgem na minha vida? Vai lá no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí Causas. eu tenho uma pergunta para fazer, tá certo, né? Que essa é assim mesmo. Mas aí a gente morre e esquece isso tudo. Aí nasce de novo, aí às vezes não nasce numa família espírita. Esse aprendizado, a gente, será que ele vai ficar? Vai, de alguma forma, vai ter ficado em algum lugar Ó, assim? é lógico, tudo que a gente aprende, eu não disse para você que seja onde for que a gente estiver inserido, a gente está ali para aprender ou para ensinar aquilo que a gente já consegue ensinar. Aprender, Mônica, não quer dizer com essa vida, com esse cérebro do Rogério. Aprender é com a alma do Rogério. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu assimilei, desde a minha criação, habitando minerais, lá preso nos minerais, que não tem vida, não tem pensamento, não tem movimento, eu estou aprendendo, assimilando no meu princípio espiritual as questões da vibração dos átomos e a pressão exercendo sobre os átomos. Isso é aprendizado. Evolui para o mundo vegetal. Ali já muda, já tem sistema circulatório, uma série de coisas que a gente vai aprendendo, vai administrando a sensibilidade, depois passa para o reino animal, o reino nominal. Tudo a gente aprende e é armazenado no perispírito, onde está a sede da memória, diz Emmanuel. Desencarnei, meu perispírito acompanha. E todo o conteúdo adquirido de aprendizado. Volto, renasço em outro corpo. O conteúdo vem de volta. Né? Mas não nasci na família espírita. Que importa isso? Deus está presente em todos os lugares. Eu conheci um pastor nordestino que chama Neemias Marim. Você vê o culto que ele faz na igreja, maravilhoso. O tópico mais que ele bate mais em cima é reencarnação. A favor da reencarnação, prega a reencarnação. Pensa o evangélico pregar a reencarnação. Nossa. Neemias Marim. Depois vocês olham no YouTube. Neemias Marim. Vou procurar. As palestras dele são maravilhosas, né? Que eu esqueci. É um conteúdo que ele já tem, um entendimento maior da vida, né? Para explicar uma série de nuances que existem no planeta, que só a reencarnação explica. E ele atinou para isso. Ele sabe disso, entendeu, compreendeu e ensina, porque é verdade, né? Aí Jesus já dizia: a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse sentido. Né, o que a doutrina espírita vem, gota a gota, esclarecendo o homem, à medida que o homem é capaz de compreender, porque é preciso que o cérebro se desenvolva, a tecnologia surge para que a gente aprenda outras questões mais importantes.
né? Você vê que, por exemplo, na época que Kardec codificou a doutrina, ele não tinha. Foi na época da Revolução Francesa, onde teve grandes transformações no mundo, mas a tecnologia era pouca, era pequena. Hoje está tudo diferente, então hoje a gente vê que o entendimento está muito mais fácil, né? Você pode me cortar, que eu começo a falar e não paro, às vezes até fujo do tema. Então tá, vou mais uma pergunta aqui. Também relacionado com criança. Até que ponto as Eu já digo com dificuldades criança. vivenciadas no lar interferem na sensibilidade de uma criança que diz que está vendo espírito? Até que ponto, Falhou aqui. até que ponto as dificuldades do lar interferem na sensibilidade de uma criança que diz que está vendo espíritos? Talvez um lar que seja assim, né? Um lar meio desequilibrado, talvez. Não. É, influencia grandemente, fortemente na criança. Porque a criança é mais acessível às impressões do mundo espiritual. Nós já não falamos isso aqui? Que ela percebe mais o mundo espiritual. Então, se o ambiente doméstico está perturbado, conturbado, como diz o leigo, pesado, o ambiente pesado, a criança assimila tudo isso. Então, as percepções que ela tem são maiores. E se é uma criança que detém algum tipo de mediunidade, ela vai ver os espíritos dentro de casa. Né? Mas não são espíritos bonitos. Vão ver os espíritos perturbados, aqueles em frangalhos, aqueles que ficam arrastando dentro de casa, por conta da questão perispiritual e da questão de perturbação pessoal. Então a criança fica totalmente lunática, perturbada, ainda mais que ela não entende o processo, né? Por isso, quem tem filhos tem que se preocupar com os filhos, em todos os aspectos, e não só do aspecto material, do aspecto físico, mas do aspecto emocional, do aspecto espiritual. Começar a falar para a criança de Jesus quando ela está dentro da barriga. É a hora de começar a falar de Deus, de Jesus para a criança. Nasceu, é bebezinho, os meus filhos, os dois filhos meus, eu li evangelho para eles, é neném. Nem entendia nada, estava dormindo, mas a alma está acordada, às vezes desdobrada. Eu lia o evangelho na cama, quando colocava eles para dormir, lia o evangelho na cama. Colocava música sublime no ambiente da casa deles, do quarto deles. Música sublime. Os dois, o Gustavo tem uma banda de rock. O Lucas gosta de sertanejão. Mas vira e mexe, os dois estão com música instrumental sublime ouvindo. Porque assimilaram isso. Entende o valor da música sublime. Né? Que acalma, que abranda a alma, que toca o ambiente. Kardec, na Gênesis, diz o seguinte: a melodia sublime, as notas musicais, tocam a psicosfera à nossa volta. Então, assim como nós criamos formas, pensamentos boas ou más, pelos nossos pensamentos, os sons também edificam e criam um ambiente salutar à nossa volta. Se você coloca aquelas músicas de rock pesado, aquele metal hard, aquelas músicas com as letras satânicas, aquilo vai atrair espíritos que se coadunam com esse tipo de, com essas questões. E enriquece o ambiente da casa com esse teor. Rogério, falta 2 minutos. Faz um encerramento, então, para a gente, por favor. Eu falei que estava Claro, tranquilo, acabou que ficou faltando pergunta, mas mas, faz um encerramento para a gente aí, pelo mas, menos. é, mas é igual eu falei, está tranquilo, mas eu não deixo tranquilo, porque eu vou ficar falando demais. Não, mas é tão bom, né? É bom, assim, live boa é uma live que a gente fala tudo que a gente quer e a gente conta história, que aí as pessoas gostam, assim. É, pois é. Obrigado, viu, Mônica, pela oportunidade. Eu que Eu espero que agradeço. todos tenham gostado. Vamos encerrar, então? Vamos. A gente encerra agradecendo a Jesus por esse momento, né? Jesus diz o seguinte: onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali também eu estarei.
Então, não tenhamos dúvidas que nessas lives, dentro aquele que se propõe a ligar o aparelho para estar participando